Nós vamos abordar o conceito de reagentes limitantes utilizando como ilustração o exemplo onde nós temos uma estrutura de carro que está com os pneus faltando, que nós vamos chamar aqui de pré-carro, e alguns pneus. Nosso objetivo aqui é montar um carro a partir da colocação de um determinado número de pneus, no caso 4 pneus, para cada estrutura desse nosso pré-carro. O que nós observamos é que, diante dos objetos disponíveis, será possível montar 4 carros e irão sobrar alguns pneus. O que nós percebemos aqui é que todos esses pré-carros, essas estruturas de carcaça, puderam ser convertidas a carro, mas nem todos os pneus precisaram ser utilizados. Ao invés de utilizar essa forma ilustrativa, ou seja, essa forma de desenho, nós podemos representar tudo isso na forma de equações. E a equação, nesse caso aqui, seria a seguinte: nós indicamos a quantidade de objetos, 4 pré-carros e 25 pneus, como estando disponíveis no início do nosso processo, e a quantidade de carros formados, assim como a quantidade de objetos que sobraram, no caso, a quantidade de pneus que sobraram. Reparem que o carro, cada carro é composto por um pré-carro e 4 pneus. Então, essa aqui seria a representação que nós podemos já ter em mente para utilizar quando estivermos tratando de elementos químicos, de compostos químicos. Ok, vejam que aqui nós observamos uma quantidade de pneus que não é utilizada. Isso significa dizer que a quantidade de pneus inicialmente disponível estava presente em excesso. E, ao mesmo tempo, nós percebemos que a quantidade de pré-carros ela está numa condição que nós chamamos de limitante, ou seja, ela que estabelece o limite da formação de carros, o limite da formação dos produtos, nesse caso aqui, o produto do processo que nós estamos executando ou realizando. Então, dito isso, ou seja, conhecendo a relação que existe entre os objetos, entre os pré-carros e os pneus, nós percebemos que não é necessário indicar as espécies ou os objetos que estão presentes em excesso. Ou seja, nós podemos, para simplificar, descontar esses pneus aqui em excesso dos que tinham inicialmente presentes, considerar apenas os pneus que foram de fato utilizados. E aí nossa equação ela fica mais simplificada. Ou seja, quando nós temos esse tipo de relação aqui colocada, nós deduzimos que se uma dessas espécies, desses objetos, sejam pneus ou sejam os pré-carros, estiverem presentes em uma quantidade excessiva, eu não preciso indicar, porque a relação pré-estabelecida aqui, ou seja, a quantidade de pneus necessários para cada pré-carro, já está estabelecida, já é uma lei. É uma lei, inclusive, relacionada com uma lei ponderal. Claro que nós estamos utilizando isso apenas como um exemplo para melhor embasar as relações que nós vamos observar do ponto de vista atômico, ou seja, das reações químicas. Então, para finalizarmos, reparem que é possível nós representarmos essa equação aqui de uma forma ainda mais simples, portanto mais objetiva. Nós não precisamos indicar esse quantitativo real, o que a gente precisa indicar é a razão mínima entre essas quantidades. Portanto, se nós dividirmos esses coeficientes, que vão equivaler aos coeficientes estequiométricos, quando se tratar de compostos químicos, se nós dividirmos todos eles pelo menor valor, no caso por 4, nós chegamos à seguinte equação. Cada pré-carro requer 4 pneus para que um carro seja formado. Então, isso seria equivalente à equação que representa esse processo, indicando, inclusive, que, embora excessos possam estar presentes de um ou outro objeto na condição de reagente, na condição inicial, o que vai prevalecer é a relação estabelecida entre eles. No nosso caso, de novo, cada pré-carro requer 4 pneus para formar um carro. Vejamos agora um exemplo envolvendo a formação de um composto a partir de uma mistura de reagentes. Nessa situação, nós temos o óxido nítrico, NO, reagindo com o oxigênio, O2, que irá gerar o NO2, dióxido de nitrogênio. A situação que nós temos é a seguinte: imaginem que em um recipiente fechado nós tenhamos, antes da reação iniciar, a mistura de 2 reagentes. Esses reagentes são o oxigênio, reparem aqui a representação dos 2 átomos de oxigênio formando a molécula, e o óxido nítrico, NO. Após a reação ter sido realizada, o cenário observado é esse aqui, onde nós percebemos a existência de moléculas de NO2, mas também percebemos que há
NO, a moléculas de NO, ou seja, NO que estavam inicialmente presentes como reagentes, acabaram não reagindo. É claro que é mais fácil nós representarmos, ou mais simples representarmos essa reação, não na forma de imagem, mas na forma de uma equação. E agora nós teríamos uma equação química. O que nós observamos aqui, quando nós dispomos esses reagentes e produtos de modo que a relação quantitativa entre eles seja estabelecida, é que é fácil identificar qual espécie está presente em excesso. Ou seja, o NO observado aqui no sistema reacional final, na forma de excesso, indica que o oxigênio é o reagente limitante. Então, como nós vimos no exemplo anterior dos carros, não há necessidade de representar essa espécie que está presente em excesso. O que nós podemos fazer é descontar das 8 moléculas de NO inicialmente presentes, nós descontamos as duas que ficaram em excesso, e, portanto, nós chegamos a uma relação entre NO e O2 da seguinte forma: 6 moléculas de NO requerem 3 moléculas de O2 para formar 6 moléculas de NO2. Observe ainda que é possível fazermos uma representação ainda mais simples, utilizando o mínimo de coeficientes estequiométricos, que nesse caso aqui pode ser feito dividindo todos esses coeficientes pelo menor deles, que é 3, e nós chegamos à seguinte relação: 2 moléculas de NO reagem com uma molécula de oxigênio para formar 2 moléculas de NO2. E aí, novamente, é importante deixar claro que essa relação que é observada entre quantidade de moléculas também pode ser feita ou também é dada pela quantidade em mols. Então, podemos ler essa equação como 2 mols de NO reagem com 1 mol de oxigênio para formar 2 mols de NO2. Claro, nós podemos também estabelecer a relação entre as massas. De fato, quando as leis ponderais foram estabelecidas, inicialmente se utilizavam as massas, que eram as propriedades mais fáceis de serem mensuradas. Mas a partir disso, nós padronizamos essa relação, indicando a relação entre reagentes e produtos que são formados em mols. Vejamos agora um exemplo em que as massas dos reagentes em um sistema reacional são conhecidas. Vejam, 10 gramas de gás nitrogênio e 10 gramas de gás hidrogênio reagem para formar amônia. Quantos gramas de gás amônia ou quantos gramas de amônia podem ser formados? Reparem que nesse problema, ou nesse exemplo, nos é apresentado a massa de dois reagentes, é informado que esses reagentes interagem e originam amônia. Então, para responder essa pergunta, nós vamos ter que identificar se há reagente limitante ou se essa massa está no que a gente chama de uma mistura estequiométrica. Vamos primeiro montar a equação, ou seja, nitrogênio e hidrogênio reagindo para formar amônia. Em seguida, observamos o balanceamento. Reparem que a quantidade de átomos, tanto de nitrogênio como de hidrogênio, é diferente aqui nos reagentes e nos produtos. Para fazer o balanceamento, nós podemos começar com o hidrogênio. Reparem que há 2 átomos aqui nos reagentes e 3 átomos aqui nos produtos. Claro que esses átomos estão na forma do composto amônia. Para fazer o balanceamento, nós podemos fazer uma multiplicação cruzada. 3 mols de hidrogênio e 2 mols de amônia, fazendo com que nós tenhamos 6 átomos de hidrogênio e 6 átomos de hidrogênio, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Observem que a quantidade de nitrogênio também já fica balanceada. De modo que nós podemos ler essa equação, então, como 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio para formar 2 mols de amônia. Ao representarmos isso por massa, nós temos 1 mol de nitrogênio, ou 1 mol de gás de hidrogênio, vai ser 2 vezes a massa atômica do nitrogênio, portanto 28 gramas, e 3 mols de gás hidrogênio equivale à massa de 6 átomos de hidrogênio, ou seja, 6 gramas é a massa desses 3 mols. Experimentalmente, o problema nos mostra, ou nos indica, que há 10 gramas de cada um desses reagentes. Então vejam, é óbvio que a relação não é do tipo 1 para 1, ou seja, não é a mesma massa de hidrogênio e nitrogênio que reage quando nós observamos para a equação balanceada. A relação é do tipo 28 gramas de nitrogênio para 6 gramas de hidrogênio. Então, nós podemos começar fazendo o seguinte cálculo. Essa massa, ou para essa massa de 10 gramas de nitrogênio, há hidrogênio em quantidade suficiente? Quer dizer, para determinar esse valor, o que nós precisamos fazer é multiplicar aqui, ou utilizar uma regra de 3, para determinar a massa de hidrogênio que atende essa mesma proporção daqui de cima.
E o que nós encontramos é, multiplicando a massa aqui, 10 por 6 dividido por 28, 2,14 gramas, ou seja, para a reação completa desses 10 gramas de nitrogênio são necessários 2,14 gramas de hidrogênio, o que está perfeitamente atendido aqui, já que a massa disponível de hidrogênio, 10 gramas, é bem superior aos 2,14. Nós podemos, para tirar qualquer dúvida, fazer também essa mesma abordagem usando o raciocínio inverso, ou seja, para 10 gramas de hidrogênio, qual a massa de nitrogênio necessária? Ou seja, para que os 10 gramas de hidrogênio reajam por completo, qual a massa de nitrogênio que nós precisamos? Nós fazemos esse cálculo multiplicando aqui 28 por 10 dividido por 6, que dá 46,67 gramas, ou seja, somente uma parcela desse hidrogênio vai reagir porque não tem nitrogênio em quantidade suficiente. Quer dizer, a gente determinou o reagente limitante em duas sequências, em duas direções diferentes, e em ambos os casos percebemos que o nitrogênio, obviamente, é o reagente limitante. Então, para determinar a quantidade de amônia que pode ser formada, talvez uma forma mais simples seja, ao identificarmos que 10 gramas é a quantidade de nitrogênio que reage, porque afinal de contas ele é o reagente limitante, e a massa de hidrogênio que reage é 2,14 gramas. Então, a quantidade de produto formado vai ser 10 gramas de nitrogênio mais 2,14 gramas de hidrogênio, total 12,14 gramas. Eu poderia também calcular que a massa molar da amônia, ou seja, 1 mol de amônia tem massa de 14 mais 3, 17, 2 mols, 34. Eu poderia estabelecer a relação que 28 gramas de nitrogênio, quando reagem completamente, formam 34 gramas de amônia. E se eu tenho à disposição 10 gramas de nitrogênio, a massa de amônia formada vai ser 12,14 gramas. Quer dizer, nós encontraríamos exatamente o mesmo resultado. Então, existem vários caminhos, várias formas de efetuar esses cálculos, desde que o raciocínio esteja empregado de forma correta, ou seja, considerando que o reagente limitante reage por completo e é ele que direciona a quantidade máxima de produto que pode ser formado, os cálculos, obviamente, devem estar corretos. Vejamos um outro exemplo. Ureia, NH2,2CO, é preparada a partir da reação da amônia com dióxido de carbono. Em um procedimento de preparação de ureia, 637,2 gramas de amônia e 1.142 gramas de CO2 foram colocados em um recipiente fechado. Nós temos três problemas envolvendo essa situação. Primeiro, determinar qual é o reagente limitante, determinar a massa máxima de ureia que pode ser formada e a massa do reagente que não reage, ou seja, a massa do excesso desse reagente. Vamos começar então com a determinação do reagente limitante. Primeiro, nós escrevemos a equação química, e é importante observar que na formação da ureia a partir da amônia e CO2 há também a formação de água. Essa é uma informação importante porque sem ela nós não podemos sequer fazer o balanceamento. E como vimos, claro, o balanceamento é a premissa para que nós consigamos realizar os cálculos estequiométricos. Quando nós verificamos aqui a quantidade de átomos presentes nos reagentes e nos produtos, nós verificamos que não há uma compatibilidade. Então, nós vamos precisar fazer o balanceamento e, para isso, nesse caso, basta adicionar esse coeficiente estequiométrico aqui junto à amônia. E, prontamente, nós verificamos que a quantidade de átomos, tanto nos reagentes como nos produtos, é exatamente a mesma. Ok, de posse da equação balanceada, agora nós determinamos as massas molares, ou as massas correspondentes a essas relações de mols, 2 mols de amônia, 1 mol de CO2 e 1 mol de ureia. Quando nós encontramos a massa, nós temos a seguinte relação. 2 mols de amônia requerem 1 mol de CO2, ou para cada 2 mols de amônia que sejam consumidos é necessário 1 mol de CO2. Em massa, isso é traduzido como 34 gramas de amônia requerem 44 gramas de CO2. As massas contidas no experimento que consta no enunciado são essas, e a partir dessa informação, nós podemos verificar se, por exemplo, para essa massa aqui de amônia, há CO2 suficiente para reagir com ela. Então, quando nós realizamos os cálculos, nós identificamos facilmente que é necessário, ou são necessários, 882,45 gramas de CO2 para que toda essa massa de amônia inicialmente presente no sistema reacional seja consumida. Com esse cálculo, nós encontramos que a amônia é o reagente limitante. E a partir dele, nós já temos como realizar o cálculo que nos é pedido no item B, ou seja, a determinação da massa da ureia formada.
Ou seja, a partir dessa massa do reagente limitante, considerando que ele vai ser, essa massa de amônia vai ser completamente consumido, nós verificamos que a massa de ureia que pode ser formada vai ser, eu considero aqui a relação, se 34 gramas de amônia originam 60 gramas de ureia, 637,2 gramas de amônia irão originar quanto de ureia? Novamente, nós podemos aplicar uma regra de 3 simples aqui e determinamos que a massa de ureia formada é de 1.124,5 gramas, a massa máxima de ureia, já que nas condições reais o experimento está sujeito à reação, está sujeito a uma série de variações, inclusive erros experimentais. Por fim, no item D, nos é pedido para determinar a massa do reagente em excesso que sobra, que é um cálculo simples, já que nós sabemos que o reagente em excesso é o CO2, nós conhecemos a massa dele, e nós determinamos a massa de CO2 que vai ser consumida na reação. Portanto, a massa de CO2 em excesso que sobra, que não participa da reação, vai ser dada pela diferença entre a massa inicialmente presente e a massa de CO2 consumido, o que nos dá 259,55 gramas.